E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui hoje para apresentar um projeto que eu fiz para a matéria de projetos de circuitos lógicos, na qual eu vou mostrar como é que foi que eu fiz, né, o que foi proposto para a gente, que na verdade foi para fazermos uma calculadora que faça as somas básicas, as operações básicas da matemática, ou seja, soma e subtração, só que tem um diferencial nessa parte, que agora a gente vai fazer soma e subtração também de números negativos, tá? E aqui então eu vou apresentar para vocês como foi que eu desenvolvi, o que eu pensei em fazer, quais foram as coisas que eu utilizei, tentando detalhar bem, mas não aprofundar tanto em algumas questões, para que não fique muito extenso o vídeo, tá? Então vamos lá, vamos começar com o seguinte, vocês podem ver aqui no canto esquerdo, do menu esquerdo, que eu separei realmente bastante, né, os circuitos, tá? Cada uma dessas coisas aqui é um circuito dedicado que eu mesmo fiz para fazer essa separação para que fique mais agradável, fique esteticamente mais interessante, para que a gente veja cada circuito de forma bem detalhada e que seja representada, não fique uma bagunça no geral, né? E aí você consiga separar certinho, bonitinho. Então vamos lá, o que acontece? Então aqui eu estou na parte principal, onde está a interface. Eu sei que eu poderia ter colocado isso aqui, tudo isso aqui, dentro de um outro projeto, né, para que fique somente a interface aqui, mas eu preferi deixar assim, né, que ficaria mais interessante também. Não daria tanto problema. Então vamos lá. Como vocês podem ver, tá, a gente tem a representação de o primeiro número, a operação que vai ser feita, que nesse caso suporta apenas soma e subtração, e o segundo número aqui. Tá? Então a gente tem o primeiro número, a operação, o segundo número, o igual, que fica bonitinho, e o resultado aqui também. Tá? Todos eles estão nas suas formas de hexadecimal. Tá? Então não estranhem algumas coisas, porque vai ser representada por hexa aqui. Tá? E aqui a gente tem o número binário. Aqui que vai ser a entrada do nosso número, tá? É aqui que a gente vai inserir o número binário, para que será feito os cálculos, tá? E aqui o outro número binário. O que acontece? Como é que eu fiz para a representação desses números? Nesse caso aqui, vocês podem perceber que são 6 bits, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois são 6 bits. Mas, aqui eu fiz a separação da seguinte forma. Esse MSB, o MSB é o bit de maior valor, tá? Então é só pegar o último aqui, tá? Então esse último aqui é o MSB. Ele nunca vai poder ser 1, nesse caso aqui, tá? Então, por exemplo, se fosse para o usuário digitar, eu não ia deixar isso aqui claro para ele, por exemplo, tá? Mas aqui é só uma demonstração. Ele é só um bit de sinal, porque ele vai me informar se esse número ele vai ser positivo ou negativo, tá? Então, ele nunca vai ser esse valor aqui, tá? Claro que se você fizer uma soma, botando um aqui, vai funcionar, vai dar certo, né? Ele vai entrar, mas não vai fazer o cálculo, tá? Porque a gente aqui só aceita número positivo, beleza? Então é basicamente isso. Então é 5 bits e 1 bit de sinal, né, que vai ser o sinal. Que vai ser indicado por esse complemento, por esse valor aqui, tá? Que aqui, ó, tá vendo? Tem aqui o negativo, o negativo. Ele que vai dizer se vai ser ou não esse número negativo. Basicamente, então se eu ativar, ele vai ser negativo, tá? Então se eu ativar aqui também, ele vai ser um número negativo. É basicamente assim que funciona, tá? E aí fica muito interessante você ver realmente como é que funciona por trás, né? Como é que a gente sabia que o número era negativo ou positivo? Aí entra o complemento de 2, que fica muito mais interessante você entende mesmo o que está acontecendo. Então vamos lá. Então a gente tem cada bit aqui, tá? Então a gente tem um LSB aqui, a gente tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto. Todos eles entram aqui, que aqui é a calculadora, tá bom? Então aqui a gente tem os dados de entrada do primeiro número, são os bits do primeiro número. Aqui entra a operação que vai ser feita e aqui entra os bits do segundo número. Aqui é a saída, são as saídas, né? E aqui indica-se overflow, tá bom? E aqui as saídas que vai diretamente para um outro display hexa, né? Aqui são dois display hexa, um display de 7 segmentos que indica se é negativo ou positivo. Então, o principal é isso. Tá? Isso aqui é o que funciona, basicamente. Claro que eu estou pressupondo que você já tem um entendimento acerca de bastante coisa aqui, na verdade. Tá? Então, vamos lá. Agora, por de dentro. Né? Como é que funciona?
Primeiramente, eu tenho aqui um circuito que eu mesmo fiz para indicar essa operação, tá? Por quê? Eu queria representar a soma com aquele símbolo mesmo de mais, né? Só que aí eu precisaria de dois, enfim, eu não quis representar dessa forma. E também poderia representar por LED, né? No projeto que eu já fiz, né, no passado, a gente fez um projeto lá no IFBA com protoboard, a gente utilizou LED, né, para representação da soma e subtração, tá? A gente poderia fazer isso aqui também, mas enfim, eu fiz só um circuitozinho básico, né, que é esse aqui, ó, verificar operação. Basicamente, eu queria que, se fosse soma, ligasse esses dois, né? O pontinho aqui e o símbolo do menos. Então, se for soma, liga os dois, né? Se for subtração, liga só o menos. Então, eu vou muito pela lógica de programação, tá? Então, eu vou fazendo muito com esses testes se, vou fazendo muito por lógica de programação mesmo. Então, tipo, os testes, assim, eu vou fazendo dessa forma. Eu vou testando na minha cabeça, se, não sei o quê, e faço a tabela verdade, tá? E aí fica muito mais fácil. Vamos lá. Para apresentar para vocês essa calculadora aqui, tá? O que é essa calculadora? Essa calculadora é o que está aqui dentro, ó, tá vendo? É o que está aqui, ó. Isso aqui, tá? Isso aqui é aquela calculadora, que é essa aqui, ó. Essa calculadora, ela entra muitas coisas, tá? E eu vou explicar cada uma delas para vocês. Primeiro, o meio somador, ou subtrator, tá? Isso aqui é um meio somador subtrator. Quando a gente vai fazer soma de número binário, todo LSB, que é somado com outro LSB, a gente soma eles através de um meio somador subtrator. Por quê? Porque não vai ter carry-in, né, vindo de algum outro lugar, né? Então, como não tem esse carry-in, que é o transporte de entrada, como não tem ele, então a gente pode fazer apenas uma meia soma, digamos assim, né? E aí o que acontece? Soma e subtração, a única diferença entre eles é exatamente nessa aqui, ó, nessa porta aqui, tá? Eu não vou me aprofundar em tabela verdade, circuito, isso aí cada um pode dar uma olhada, botar a tabela verdade de meio somador subtrator, você vai entender melhor, você vai ter um entendimento. Mas aqui, falando rapidamente, né? A diferença dos circuitos entre os dois é basicamente essa porta aqui, é basicamente essa entrada aqui, tá? Que no subtrator ela é negada, né? No meio subtrator ela é negada. E como é que eu faço esse teste, né? Esse se com a porta Shor, né? Eu consigo fazer esse teste com a porta Shor entrando tanto o valor da operação, né? Porque se for soma vai ser um valor, se for subtração vai ser outro valor, entendeu? E aí eu consigo fazer esse teste com essa porta Shor, fica muito interessante. Então esse aqui é o circuito do meio subtrator, tá? Aqui a gente também tem um somador completo, e aí a diferença entre o meio somador e o somador completo é que no somador completo vai ter o carry in e o carry out, tá? Ou seja, vai ter o transporte de entrada. Então, nesse meio somador, por exemplo, sai um carry out, sai um transporte de saída, sai um bit, né, daqui. E aí no somador completo, a gente já precisa, no somador subtrator completo, a gente já precisa desse transporte, tá, que é representado pelo CIN, carry in, né, transporte de entrada. E a diferença aqui também é que é bastante simples, né, não preciso me aprofundar bastante, né, no circuito. A única diferença aqui do somador e subtrator completo é que essa porta no subtrator, essa entrada no subtrator, ela é negada. E aqui também ela é negada. Tá? E eu faço a mesma coisa. Eu faço esse teste com a porta Shor, né, para saber se vai ser ou soma ou subtração. É basicamente isso. Beleza. E aí eu tenho o verificar overflow. Tá? O verificar overflow é basicamente uma réplica do somador subtrator completo. A diferença é que aqui eu verifico o overflow, ou seja, ele vai ser o último somador. Tá? Isso vocês vão ver lá na calculadora. E aí eu faço a representação pegando o carry out e o carry out do último e o carry in, né, no caso, o carry in que veio do penúltimo. Tá? Eu faço na porta Shor para ver se vai ter ou não overflow. Né? E é basicamente isso. Tá? E aqui eu tenho o complemento de 2. Tá? O complemento de 2 também está separado em outro circuito. E aí o que acontece no complemento de 2? Basicamente é um complemento de 1 mais 1, certo? Então eu inverto tudo, tá? Então a porta Shor ela vai inverter tudo. Então eu uso essas portas Shor aqui justamente para inverter cada bit. Então eu inverto o primeiro, inverto o segundo, inverto o terceiro, inverto o quarto, quinto e pronto. É isso, basicamente. Se tivesse sexto, sétimo, enfim, ia inverter tudo.
E aí eu vou somar com 1, tá? Eu tenho aqui o complemento de 2, ou seja, eu preciso saber se esse complemento de 2 está ativo ou não. Ou seja, eu vou precisar fazer o complemento de 2, é basicamente esse teste. Se for 1, ele vai fazer, né? Então, por isso que está na porta short aqui. Porque se for 1, beleza? Se for 1, ele vai trocar, né, o valor. Se for 0, ele não vai trocar. E é basicamente isso. E aqui eu ainda aproveito ele, porque se for 1, eu já somo com 1 aqui, beleza? E pronto, é basicamente isso. Aqui é para inverter tudo. Pronto, então eu apresentei para vocês todos os circuitos separados, tá? E agora vamos para o que acontece de verdade por de dentro das coisas. Vamos lá. Então aqui é que acontece tudo, tá? Por quê? Vamos lá. Lembra do main? Aqui eu estou levando os bits de entrada do número 1, os bits de entrada do número 2. Aqui eu pego esses bits, ó. Pego os bits de entrada do número 1, pego os bits de entrada do número 2, beleza? E aqui eu pego a operação, certo? Pronto, esses dados que eu preciso. Aí entra aqui. Aqui é o complemento de 2. Tá vendo aqui esse complemento de 2? Se ele tiver 1, ele vai fazer o complemento de 2, tá? Esse circuito aqui é o complemento de 2. Esse circuito aqui, tá? Esse também é o complemento de 2, beleza? Pronto. Então, eu tenho os dois aqui, né? Complemento de 2, para saber se eu vou ou não precisar fazer o complemento de 2 deles. E aí eu venho para cá, ó. Aqui já entra algumas ideias que eu mesmo tive, né? Que eu fui realmente vendo o que eu precisava fazer. Por quê? A subtração, a gente inverte o segundo, né? Vamos ser dois números, né, binários, a gente inverte o segundo. Então a gente precisa fazer outro complemento de 2, por exemplo. E aí eu faço o quê? Eu pego uma porta OR, onde eu faço uma soma, eu faço um OR, né? A porta OR. Se o complemento de 2 desse ou desse estiver ativo, aí vai estar ativo, né? Basicamente vai estar 1. E aí, se tiver 1 e a operação for subtração, então faz complemento de 2, tá? Por conta dessa porta AND aqui. E é basicamente isso, tá? E aqui faz o complemento de 2, esse circuito aqui. É esse o funcionamento, tá? É só essa ideia, na verdade, tá? Essa é a ideia que eu já fui pensando aqui. Esse circuito propriamente dito não ficou muito organizado, porque eu fui tirando as ideias mesmo e fui jogando, né? E aí eu deixei assim mesmo para, enfim, mas não ficou tão desorganizado também. Tentei trazer uma organização a mais. Mas enfim, aí o que acontece? Eu sempre que for subtração, basicamente é isso. Sempre que for subtração e tiver complemento de 2, eu vou inverter a operação, entendeu? Não vai ser mais subtração, vai ser soma. É isso aqui que está acontecendo aqui, tá? Então, sempre em subtração a gente inverte esse segundo e soma, né? E é isso que está rolando aqui. E aí é aqui que eu transfiro para todos os somadores, né? Então passa aqui primeiro o meu somador, depois somador completo 1, somador completo 2, somador completo 3, somador completo 4 e o verificar overflow, que é um somador completo, que vai verificar o overflow para a gente, né? E aqui sai, para uma saída, esse overflow, tá? Deixa eu jogar aqui para cima, que agora eu vou falar sobre esse verificar saída aqui. O que foi o meu pensamento, tá? Então aqui funciona tudo direitinho, bonitinho, enfim. Só que quando chega no final, tem algumas operações que elas precisam, a gente precisa inverter o resultado para complemento de 2. Inverter, que eu digo, é fazer complemento de 2 no final. E aí o que acontece? Eu mesmo pensei na criação de uma tabela verdade entre operação, o carry out do último somador, o complemento de 2 do número 1, o complemento de 2 do número 2. Beleza? Eu fiz uma tabela verdade com esses 4, na qual eu sempre pensei o seguinte: se der 1, né, eu faço entre esses 4, se der 1 na saída, a saída é só uma, se der 1, eu preciso fazer o complemento de 2 e ele vai ser negativo. Tá? Então eu idealizei isso e joguei aqui, basicamente. E aqui que está o circuito do verificar saída. Deixa eu botar aqui. Aqui está o circuito do verificar saída. Entre a operação, o cout, complemento de 2 número 1, complemento de 2 número 2 e pronto. Foi isso, mas aqui eu não tem muita explicação, foi o que eu tirei mesmo. Eu fui fazer uma tabela verdade e aí eu simplifiquei o circuito, tá? Porque a tabela verdade ia dar 16, né? Dá 16, como são 4. E aí, enfim, eu peguei lá as saídas iguais a 1
botei tudo e simplifiquei, né? E aí deu esse circuito, basicamente. Mas a explicação é essa, tá? Eu queria só saber se vai ser negativo ou positivo o número, tá? Então é isso que eu queria saber. E se, no caso, se fosse negativo, eu teria que fazer o complemento de 2, né? Desse número, entendeu? E aí vem pra cá, opa, aí. Vem pra cá e faz o complemento de 2 se for 1 aqui a saída. E aí se for 1 também, ativa o sinal, pronto. É assim que tá funcionando, entendeu? E aí eu vou aqui apresentar para vocês, né? Algumas contas, né? Bem rapidinho, porque o tempo já está estendendo muito. Então vamos lá, vou botar 1 em 1, vamos lá. 1 mais 1, né? 1 mais 1 é 4, tá aqui. 1 menos 1, 3 menos 1 é 2. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 3 menos 1, ou seja, menos 3 mais 1, menos 2. Vamos com a soma. Menos 3 mais menos 1, menos 4. Menos 3 mais 1, menos 2. 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2. Então, tá toda a representação aí para vocês. E é isso, basicamente. Tamo junto aí. É isso, né? Não tem muito mais o que mostrar. Mostrei tudo para vocês. Espero que tenha ficado claro sobre bastante coisa. Eu falei um pouco rápido, digamos assim, porque o tempo não poderia se estender muito para essa explicação. Tentei apresentar tudo o mais detalhado possível dentro do tempo determinado, e é isso.